Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí com todos vós, aonde vocês estiverem. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, que é o seu Evangelho, esteja aí na vossa vida. Damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, ainda neste corpo físico, neste planeta Terra, e a oportunidade de gravarmos um novo vídeo. Hoje nós vamos falar o que é Deus. Nós vamos no livro da codificação, o livro da terceira revelação, o livro dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. No capítulo 1, item 1, Kardec, o codificador, ele pergunta ao Espírito: o que é Deus? E o Espírito responde: Deus é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Agora nós vamos lá no livro de Salmo. O salmista Davi escreve: Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Os pregadores da Trindade dizem que Davi estava falando da Santíssima Trindade. É uma mentira. Davi não falava do físico. Davi falava do tributo. Deus é onisciente, é o primeiro. Por isso, Maria de Nazaré não é a mãe de Deus, não. Porque se ela for a mãe de Deus, ela é mais do que Deus. Deus é onisciente, é o primeiro, é o único que é eterno, porque não teve começo e nem fim. A matemática é infinita, mas começa no zero. O universo é infinito, mas começa no zero. Nós somos imortais, mas começamos no zero. Só Deus é onipotente, que não tem outro poder maior do que Ele. A igreja se julga ter poder mais do que Deus, por isso ela cria outros deuses, distorce a lei do universo, achando que ela tem este poder. Deus é onipresente, como eu já expliquei no vídeo anterior, que Deus não poderia abandonar Jesus porque Ele é onipresente, ele está no universo, não é no mesmo lugar. A igreja criou 3 deuses porque acha que Deus não tem condição de comandar esse universo só. Então precisava 3, né? Bem, por que surgiu essa ideia, essa inspiração de falar sobre Deus? Na internet eu assisti um vídeo de um debate num canal de televisão e uma repórter evangélica, uma evangélica pergunta a um jovem que é ateu de família ateia. Eles não acreditam em Deus de maneira nenhuma. Tudo é o acaso. É o livre-arbítrio. Ela pergunta para ele: posso fazer-lhe uma pergunta? Ele diz: faça, é para isso que eu estou aqui. Ela diz: por que você não acredita em Deus? Ele sorriu para ela e perguntou para ela: posso fazer uma outra pergunta? Ela disse: pode. De qual Deus você está falando? Todo mundo deu risada. Só ela não entendeu. É sobre isso que nós vamos falar, meu irmão.
Nada melhor do que a Bíblia, a coletânea de livro, né? Vamos falar do patriarca Abraão, lá na cidade de Ur, quando, estando em oração, o emissário de Deus chamou ele para fora, porque não era Deus. A religião fala que era Deus. Eu acredito em Jesus. Jesus disse que nunca ninguém viu Deus e nunca ninguém falou com Deus. Então aquilo não era Deus, era emissário de Deus. Disse, olha para o céu, conta as estrelas do céu. Ele disse, Senhor, é impossível. Ele disse, assim diz o Senhor. Né? Se fosse Deus, ele dizia, assim eu vos digo, né? Ele disse, assim diz o Senhor. Se vocês continuarem adorando um só Deus, onisciente, seguir os mandamentos, a sua descendência, Abraão, será tanto como a estrela do céu, se obedecerem. Mas como nessa vida tudo tem um tempo de validade, né? Você também tem. Lembra que você vai morrer um dia. Este corpo. Mas você, espírito, é eterno. E não vai dormir. Nós temos vídeo explicando que nós não dormimos na sepultura, não. Nós voltamos para Deus. Porque somos espirituais. Somos lá do reino celestial. Somos lá de cima, como disse o Senhor Jesus. Abraão desencarnou, o povo voltou a fazer tudo o que fazia, idolatria, prostituição. Resultado, 440 anos escravo do Egito. Deus enviou Moisés, libertou-os. Deu um código, um estatuto. Mas Moisés, era muita gente, o povo era muito desobediente. Então Moisés pede a Deus que coloque alguém para ajudar ele. Aí então se formou o Sinédrio. Aí o Sinédrio não concordava com os 10 mandamentos, porque quando você não tem uma ideia, você cria outra. Você não concorda com uma ideia, você cria outra, não é? Eles então criaram a lei, que eles chamaram a lei de Moisés, mas quem escreveu foi eles. Que é o contrário dos 10 mandamentos, que desobedece o mandamento. Eu provei aí no vídeo anterior, que lá no capítulo 8 do Evangelho de João, quando eles colocam Jesus para julgar aquela prostituta, Jesus coloca na cara deles 3 mandamentos que eles estavam descumprindo. Que eles não tinham condição de atirar a pedra nela, porque eles eram pecadores também. Ela cometeu um erro, ele estava cometendo 3. Porque eu falei, por que Ezequias ficou 2 anos preso? Até eu disse numa caverna, não é caverna, é numa cisterna. 2 anos. Porque ele pregava que a igreja estava errada. Assim diz o Senhor, profetizava ele, eu nunca pedi holocausto para vocês. Eu nunca pedi as suas ofertas porque eu não preciso delas. A mesma palavra profetizou Isaías. Assim diz o Senhor, por que acha que eu vou querer os seus bois e os seus bodes? Se todos os animais do campo, as aves do céu são minhas. Por que vocês acham que eu preciso das suas ofertas? Se o ouro e a prata foi eu que criei. Salmo 51. Holocausto. Sacrifício. O seu sacrifício não me agrada. As suas ofertas não me agradam. Eu não quero o seu sacrifício, eu não quero o seu holocausto. Eu quero um coração arrependido. O nascer de novo que Jesus disse para Nicodemos. Percebe-se que havia 2 deuses. O Deus da religião
e o Deus verdadeiro. Nos dias, na nova era, quando Jesus vem à terra, escreve o evangelista João, o mundo estava nas trevas, porque a igreja, a religião, o homem não aceitou a luz e nem a verdade, porque o homem ama as trevas e rejeita a verdade. Capítulo 1, verso 16. João Evangelista escreve: porque a lei foi dada por Moisés, aquela que encheu a terra de trevas. Tornou-se a humanidade escrava. Não é mesmo? Jesus veio nos libertar e disse, mas Jesus trouxe a luz, a graça, a verdade. A graça, minha irmã, porque é de graça, você não precisa pagar. Você não precisa fazer os que as religiões pregam hoje, negociação, barganha com Deus. O que recebe de graça, você tem que dar de graça. A igreja não aceitou esse Deus também. A igreja, a nova igreja, o chamado cristão evangélico. Ela criou 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Criou um céu único, propriedade da igreja. Só ia para o céu aquele que obedece à igreja, não é a Deus. E aquele que não obedece vai para o inferno eterno, e de lá nunca mais vai sair. Agora, se lemos o Evangelho de João, por 4 vezes no Evangelho, Jesus declara Deus ser um só, onisciente. No versículo 18 do capítulo 1, ele disse que Deus é onisciente e que as palavras que ele pregava, ele ouviu dele, lá de cima. No capítulo 8, o sacerdote vem contender com Jesus. E Jesus disse, vós sois cego dirigindo o cego. Vocês é aquele que coloca fardo nos ombros dos outros, mas você não carrega. Em verdade vos digo, se vocês não nascerem de novo, vocês jamais entrarão no reino do céu. Porque as prostitutas, os escribas entrarão primeiro do que vós. Capítulo 10, Jesus fala declarado. Quem entrar por outra porta que não seja do Evangelho, da verdade. Todo tempo Jesus chama o Evangelho a verdade. A luz que clareou as trevas. Aqueles que aceitam outra doutrina está seguindo o ladrão e o salteador, o lobo vestido de ovelha. Capítulo 15, Jesus coloca nós como uma videira. Ele é a videira, o Pai é agricultor, nós somos a rama. Ele disse, aquele que estiver desligado dessa videira, que é Jesus, não é Moisés. Ele fala, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai a Deus senão através desses ensinamentos. Ele não disse da Bíblia. Ele está falando do Evangelho. Capítulo 17, Jesus, a última oração chamada no livro de João de oração sacerdotal, ele fala, Pai, eu te dou graça, porque eu revelei ao mundo que tu és um Deus único, um só, meu irmão, não é 3. Presta atenção, meu irmão. Pai da eternidade.
Pai da humanidade, não é pai de uma nação. E completa Jesus: a minha vontade e a vontade de Deus é que vocês sejam um no pensamento, um só Deus, um só pastor, uma só religião, uma só palavra que é o Evangelho. Por isso disse: Pai, santificam eles na verdade, que a tua palavra é o Evangelho, não é a Bíblia. Nós já provamos isso, que a Bíblia não é a verdade. E que a verdade é referente a Jesus e é o Evangelho. Agora, meu irmão, minha irmã, os vídeos estão aí. Ouve desde o 1 até esse que vai ser o 12. Aí esse vídeo. Os 11 já está na internet, já está no YouTube, 11 vídeos. Nós falamos do nosso trabalho, falamos das 3 revelações, do estatuto do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico. E falamos dos tributos que o Espírito tem. Não é eu sou especial, não, como os dirigentes religiosos falam, eu sou um escolhido, eu sou ungido de Deus. Isso é churumela. Todos nós somos iguais perante Cristo, perante Deus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, que era um serviço de escravo, o mais baixo, a ralé, aquele que não tinha moral, não tinha voz para nada, Jesus toma o lugar dele e disse: assim serão os meus discípulos, serão reconhecidos pela maneira de amar. Este sim é o cristão. Só a humildade eleva, meu irmão. A religião se eleva com poder egoísta, de orgulho, de vaidade, por não conhecer o verdadeiro Deus. Então procura conhecer, minha irmã, a doutrina da terceira revelação. Procura conhecer o estatuto do Evangelho de Jesus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Repara, analisa se a tua religião está enquadrada nesse estatuto. Lê o livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual é o Espírito que será o nosso modelo? O modelo dessa doutrina, ele diz, Jesus de Nazaré. Agora examina, meu irmão, se a doutrina do livro dos Espíritos sai fora desse estatuto. E examina se a sua, que diz que o Espiritismo é do demônio, está enquadrada dentro desse estatuto. Tem um sacerdote numa rádio de São Paulo, que é religiosa, ele dá um alerta para os seguidores da sua igreja, porque ele prega que a sua igreja é a primeira igreja fundada por Pedro e é a igreja de Deus, que é uma mentira. Nós provamos que não é verdade. E que nem fora dessa igreja não há salvação. Que é uma mentira, que a igreja não salva, quem salva é Jesus. Capítulo 14, versículo 6, é só você ler. Eu não vou ficar repetindo, você tem que abrir a Bíblia e ler. Lê o Novo Testamento. Capítulo 14, versículo 6. Jesus fala quem é o caminho, qual é a verdadeira palavra e qual é o ensinamento que leva para Deus. Não é o ensinamento da igreja, que é o contrário do Evangelho de Jesus. Posso provar isso dentro do Evangelho. E ele diz assim, para que os seguidores da igreja nem se aproximem dos espíritas, porque os espíritos são a mesma coisa de tuberculoso, mesma coisa de adético, do HIV, mesma coisa dos leprosos, que é contagiante, se você toca, contagia. Você diz pelo menos você diz uma verdade, meu irmão.
Porque se o religioso da tua igreja aproximar do Espírito, pegar o livro dos Espíritos e ler, ele deixa de seguir a sua religião, porque ele vai perceber que a sua religião é uma mentira. Ela foi criado na mentira, começou na mentira, viveu na mentira e continua na mentira até o dia de hoje. É uma bola de neve. Vai crescendo. Só que tem uma coisa, a bola de neve derrete. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Eu vou fazer vídeo de mentira que a igreja faz, provando que o espiritismo é mentira. Mas só que ela inventa uma mentira para dizer que o espiritismo está na mentira. Por que não fala a verdade? Nós falamos a verdade. O que eu falo está na internet. E prova está no Evangelho. Deus é um só, meu irmão. Sabedoria suprema, causa de primeira de todas as coisas. Deus não é Deus só de Israel. Não é Deus só dos católicos, dos evangélicos, protestantes, ou de qualquer nação. Deus é Deus da humanidade, desse universo infinito. Jesus é o Messias do planeta Terra, é o menor planeta, meu irmão, do sistema solar, da galáxia, do nosso Sol. Deus é onipresente, é onipotente. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês o que é Satanás. Quem inventou Satanás e por que a igreja criou ele? Porque é uma criação da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Inscreva no nosso canal. Coloca aí uma sugestão. Faça pergunta. Nós responderemos através de outro vídeo. E procura na internet essas partes que nós falamos. E nós vamos mostrar muito mais coisa ainda para vocês. Porque o caminho do amor não é uma religião. Nós não somos fundamentados em nenhuma religião, em nenhuma federação, em nenhuma sociedade. Nós somos ecumênicos. Nós pregamos o Evangelho de Jesus sobre a luz da doutrina dos Espíritos. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje eu fui criticado que no vídeo aí eu errei e falei, nós somos grupo espírita, aí deram risada. Viu? Declarou. O grupo é ecumênico. O grupo não tem religião. O grupo não tem uma denominação. Mas eu sou espírita. Eu sou pastor formado em teologia. Não foi ungido por irmão de homem, não. Não foi eu que ungi, não. Porque tem muitos aí que é apóstolo, que é bispo, mas nunca estudou. Ele foi ungido por ele mesmo. Ele se fez. Eu estudei há 40 anos. Eu pesquiso. Eu não sigo. Um homem. Eu sigo o Evangelho de Jesus. Que Deus nos ajuda. Eu sou Francisco. Sou um dos administradores do caminho do amor. Você quer saber mais sobre o caminho do amor, meu irmão? Nos procura. Se você quer fazer parte dessa sementinha de luz que nós semeamos no coração daquele... Lê, se você tem algum problema, lê o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, 28, 29 e 30. Essa foi a mensagem que eu recebi para ser o que eu sou. Que Deus nos ajuda.